Eu quero falar sobre a importância de nós gaulistas nos assumirmos a nossa identidade, a nossa atividade cultural, exigirmos que sejamos respeitados em nossos direitos, já que estamos sendo vítimas de uma perseguição histórica, pois estão nos perseguindo e nos denunciando por antecipação, já que a lei que propõe a criação de proibição em rinhas nem foi aprovada e nem será, por suas irregularidades inconstitucionais. No entanto, estamos sendo vítimas de perseguições absurdas, abusivas e arbitrárias, e nós, gaulistas, ao invés de nos defendermos, buscarmos conhecer nossos direitos e exigirmos que eles sejam respeitados, e simplesmente aceitamos a carapuça de criminosos e vivemos fugindo e nos escondendo. Eu vou relatar um caso que aconteceu recentemente. Um criador de uma cidade pequena foi denunciado pela vizinha, que segundo a vizinha, o criatório dele estava produzindo excesso de ruído, excesso de barulho, não deixando ela dormir das 3 horas da manhã até o dia amanhecer, e ela trabalha na prefeitura local, disse que não estava conseguindo desenvolver bem sua função no trabalho porque não estava dormindo direito, e que também o criatório dele estava criando moscas, piolhos, mau cheiro, baratas e ratos que estavam indo para a residência dela. Ela ofereceu a denúncia à vigilância sanitária, o pessoal da fiscalização compareceu ao local, não encontrou nenhuma irregularidade de falta de asseio, de descuido sanitário, não havia mau cheiro, não havia nada de irregular, nem piolho, nem barato, nem rato, nem mosco, nem muito menos mau cheiro. A questão do ruído não foi feita a investigação, porque na cidade não existe um técnico em sonorização e nem um aparelho que mede para verificar se os decibéis de ruído que estavam chegando na residência da denunciante excediam os limites da lei. Muito bem. Então, ela contratou um advogado e esse advogado fez uma nova denúncia de que o juiz deveria sacrificar os galos, mandar retirar e sacrificar os galos, porque esses galos eram galos usados em rinha. E a lei diz que quando alguma coisa ou animal é utilizado como ferramenta do crime, ele deve ser eliminado. Muito bem. Vejam, senhores, que esse advogado cometeu uma enorme besteira ao dizer isso, porque ele disse que era uma atividade criminosa, mas não disse qual é a lei que proíbe rinha de galo, até porque não existe. No entanto, ele disse que era uma atividade criminosa e que os galos estavam sendo utilizados para essa atividade criminosa. Então, caberia ao denunciado, ao galista, fazer a sua defesa, e ele poderia ter tirado uma grande vantagem dessa irregularidade que o advogado denunciante cometeu. Ele poderia ter tirado muito proveito disso. Ele poderia ter pedido nos autos que o advogado dissesse qual é a lei que proíbe as rinhas e até, como forma de convencimento ao juiz, explicar que como pode ter uma lei que proíbe rinha se tem uma proposta de criação de uma lei tramitando no Congresso desde 1998 para se proibir as rinhas, a atividade. Então, seria um argumento muito convincente, que convenceria o juiz com muita facilidade sobre que realmente as rinhas de gado não são crime. O juiz entenderia com muita facilidade. Mas, ao invés disso, eles optaram por uma outra linha de defesa independente, por conta deles,
como ele não havia sido flagrado em rinha, ele resolveu assumir uma outra conduta e mentiu no processo. Ele disse que não, que os galos não eram utilizados em rinhas, que ele os utilizava para consumo da carne e dos ovos. E pela admirar a beleza dos animais, segundo ele era um admirador da beleza dos animais. Restou ao juiz qual opção? Como ele não se defendeu da denúncia de que rinha é crime, é atividade criminosa, o juiz entendeu que é uma atividade criminosa, pois afinal quem cala consente. O denunciante disse que era e ele não rebateu, ele não disse que rinha não é crime, ele disse que não pratica rinha, que não frequenta rinha. Então coube ao juiz simplesmente descobrir se ele utilizava ou não os galos em rinha. Se ele utilizasse, ele seria condenado, se não, ele seria absolvido. O juiz mandou um assessor dele fazer uma investigação e não foi difícil constatar que realmente ele é frequentador de rinha, os vizinhos dele, os conhecidos dele, todos confirmaram que ele frequenta rinha. Então o juiz ele analisa o processo em si, ele não foi atrás de pesquisar, saber se rinha de galo é atividade criminosa ou não. Ele deduziu pela reação do acusado, do denunciado, como o denunciado não se defendeu, quem cala consente. Então ele entendeu que realmente é uma atividade criminosa. E como o denunciado mentiu ao dizer que não frequentava rinha, ele tinha tudo na mão, ele entregou de mão beijada para a acusação, o juiz o condenou e mandou retirar os galos e sacrificar os animais, porque realmente aí constatava-se uma ferramenta de uso para o crime, os galos. Porque na cabeça do juiz ninguém explicou que a rinha de galo não é uma atividade criminosa. E como o denunciado não se defendeu, o juiz entendeu que fosse. E nós estamos vivendo um outro momento, numa capital da região norte do país, onde dois conhecidos galistas tiveram seu criatório invadido pela polícia ambiental, polícia militar local de lá, e a orientação inicial era de sacrificar os galos imediatamente e jogá-los aos animais do zoológico. No entanto, nós da ANACOM fomos avisados a tempo, não pelos galistas, mas por um colaborador nosso de lá, e acionamos o Dr. Valdir, advogado, que tem feito um trabalho maravilhoso pelo galismo, voluntariamente, diga-se de passagem. O Dr. Valdir imediatamente localizou o advogado e enviou um requerimento urgente, solicitando que a lei fosse cumprida, exigindo que a lei fosse cumprida, o artigo 3052 de 2014, da Lei 9.605 de 98, fosse cumprido, que os animais devem aguardar que se transite em julgado a denúncia. Então, conseguimos abortar a ordem inicial, que seria de abate das aves. Essas aves foram levadas para uma chácara, um possível fiel depositário provisório, até que se encontrasse um destino melhor, uma destinação apropriada para os galos. Sugerimos o nome de um associado da ANACOM, lá da cidade, para que fosse nomeado fiel depositário, mas o advogado que eles contrataram lá, cremos nós que ele não está bem informado a respeito da legislação do caso, ele os orientou de que seria bom se afastar da ANACOM, porque no nome da ANACOM consta lá Associação Nacional dos Criadores e Preservadores de Aves de Raças Combatentes. Esse combatente, segundo ele, deixaria claro ao juiz que os acusados têm aves de briga, galo de briga, e que isso seria usado contra eles e que atrapalharia, e eles fatalmente seriam condenados. Isso na versão do advogado de lá, que nós entendemos que ele não conhece a legislação
respeito, ele deve estar se baseando nas reportagens que ele vê nas televisões e jornais aí, e ele não estudou a fundo, porque senão ele nos diria qual é a lei que proíbe as rinhas de galo, certo? Então vejam, senhores, o perigo que não só eles, como vários galistas, temos enfrentado justamente por não assumirmos nossa identidade. Nós não temos nada que esconder, não temos nada que fugir da polícia, certo? Eu fui denunciado, confirmei e confirmo que realizo rinha até hoje, sempre realizei minha vida toda, e não fui condenado. E ninguém pode ser condenado sem que haja uma lei. E nós estamos sendo vítimas de discriminação, preconceito por parte de setores dos altos escalões da justiça, do judiciário brasileiro, já que eles, mesmo não existindo lei e tendo a proposta de criação de uma lei tramitando no Congresso, eles já estão nos perseguindo e nos impedindo de praticar nossa cultura, mesmo antes que a lei seja aprovada, que acredito eu que não será aprovada pelas várias irregularidades contidas. Então, amigos, cabe a nós nos informarmos e nos defendermos. Obrigado.